Sei vocês, mas eu tenho a impressão de que todo mundo gosta de falar mal de casamento, já repararam? Virou comum falar que é difícil, que é pesado, que o marido é isso, que a esposa é aquilo. Mas eu nunca enxerguei o casamento dessa forma. E essa semana que passou, eu completei 5 anos de casada com meu marido. A gente tá junto há 11 anos, mas que a gente oficializou o casamento fazem 5 anos. Então eu pensei em ligar a câmera aqui e dar 5 lições que eu aprendi durante esses 5 anos. Não assim numa posição de, né, entendedora do assunto, mas como experiência própria mesmo. Fica até o final, porque a última, pra mim, é a mais importante. Eu deixei por último porque eu quero que vocês assistam até o final. E eu queria começar dizendo que a primeira coisa que eu aprendi é sobre alinhamento. E o que eu vejo às vezes acontecer com alguns casais é que às vezes um começa a se desenvolver em determinada área, seja emocional, espiritual, física, enfim, e o outro não acompanha, sabe? Nem se interessa, nem tenta de alguma maneira, assim, entender o que a pessoa tá passando, a evolução que ela tá tendo, enfim, se interessar mesmo e tentar de alguma maneira se alinhar. Eu imagino um casal que do nada um deles começa a cuidar mais da saúde. E o outro tá nem aí, continua com os hábitos antigos. Em algum momento, esse casal vai começar a se desalinhar, se desencontrar, vai se distanciar. Porque um tá indo pro lado, né? Então acorda mais cedo, faz exercício, tem uma alimentação mais saudável. E o outro continua com os hábitos antigos, quer continuar comendo besteira todo final de semana, quer continuar bebendo, não quer fazer atividade, então não tem um esporte que podem fazer juntos. Aí a pessoa tá na academia, o outro tá achando ruim, porque podia estar comigo, enfim, né? Então começa a desalinhar. E no meu casamento, a nossa mudança, graças a Deus, foi juntos, assim. Então, enquanto um começou a se desenvolver, o outro andou junto. Então, e eu tento fazer isso até hoje, porque eu entendi a importância, né? Na época, como a gente era muito jovem, foi meio no instinto, assim, como a gente sempre fazia tudo juntos, então foi natural um começar a se desenvolver e o outro também. Mas ainda assim, por exemplo, hoje em dia, meu marido é muito mais ligado em finanças do que eu. Eu entendo zero de finanças e nunca tive muito interesse nisso, mas agora eu tô lendo livros sobre finanças, porque eu quero saber sobre finanças. Não, eu quero estar alinhada com meu marido, entende? Quero poder conversar a mesma conversa que ele. Então não é que eu vou virar especialista em finanças, mas pelo menos eu não vou estar tão ignorante no assunto e a gente não vai estar tão desalinhado, porque daqui a pouco ele tá com alguns princípios relacionados a dinheiro que eu não tenho, e aí eu vou atrapalhar ele, vou julgar ele. Então, pelo menos assim, eu tenho uma certa base, tenho mais noção dos assuntos que interessam a ele, enfim. Então, eu acho que esse alinhamento é importante, a gente tem que estar sempre de olho, porque isso ao longo dos anos pode acontecer, é natural, né? Daqui a pouco um desperta para uma coisa e o outro não. Mas aí, se tu te interessa pelo outro, se tu tá vendo melhora, né? Principalmente quando o assunto são mudanças pro bem, né? Então, poxa, a pessoa mudou. Porque ela tá melhorando. Então o que ela tá fazendo? Deixa eu me interessar, deixa eu descobrir o que eu posso fazer. Não vou ser especialista, mas, né, vou acompanhar um pouquinho, vou entender um pouco mais, enfim, acho que isso faz bastante diferença, estar alinhados. Segunda lição é que não mudamos ninguém na marra, na força. A gente tem a tendência de querer que o outro pense igual a gente. Só que cada um vem de uma realidade, de uma família, de um contexto, de hábitos diferentes, e quando junta, aí começa a gerar os conflitos. Por isso que eu acho que muita gente reclama de casamento, porque vem cada um de uma realidade, né? E eu não posso, gente, querer mudar o outro. Primeiro, ninguém muda ninguém. Quando eu casar, ele vai melhorar nesse ponto. Gente, não vai, tá? E o que eu aprendi? A gente tem que dar o exemplo, porque quanto mais pressão tu coloca, mais cobrança tu coloca, mais a resistência daquela pessoa contra aquilo que tu tá querendo que ela faça, né? Então é o efeito contrário. Então lá em casa, eu sempre, algumas coisas que eu gostaria que, né, o Xert me acompanhasse, que ele mudasse, eu sempre tentei dar o exemplo pra ele. A gente tá junto há 11 anos e desde que ele me conheceu, ele sabe que eu venho de uma família cristã, com princípios cristãos e tudo mais. E nunca, pode perguntar pra ele, eu nunca forcei a barra. Eu nunca disse pra ele, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você tá fazendo errado. Não, eu sempre tentei dar o exemplo e tento até hoje. Eu não sou perfeita, tô sempre tentando melhorar. Eu acho que eu posso dar um exemplo muito melhor do que eu dou, mas ele vê, enxerga o meu esforço. E com isso, depois de tantos anos,
Deus tem feito o milagre do meu marido estar lendo a Bíblia de manhã. Isso pra mim é um grande milagre. E eu tenho certeza que é pelo exemplo e porque eu nunca forcei a barra. Eu não fico chamando ele pra ir na igreja comigo toda hora. Não é que eu nunca convido, mas assim, não fico. Vamos na igreja? Vamos sei o quê? Cobrando ele, entende? Porque quando eu casei com ele, eu sabia que ele não era um homem cristão. E ele sabia que eu era. Então, assim, eu tenho que respeitar isso. E se eu quero que ele mude, eu dou o exemplo para que ele veja a mudança, a transformação em mim. E eu vou dizer uma coisa que vai doer, mas é uma baita verdade. Muita coisa que a gente quer de mudança no outro só vai acontecer quando a gente viver aquilo que a gente realmente prega e acredita. Porque essa pessoa vai enxergar a nossa transformação no nosso tom de voz, na nossa maneira de lidar, de falar, de abordar, de comunicar. E aí aquela pessoa vai, opa, isso é positivo, isso é bom, quem sabe eu posso melhorar aqui, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, mas a mudança mesmo, ela veio de mim primeiro, né? Da minha prática, daquilo que eu falo, que eu acredito. Terceira coisa que eu aprendi é que amor não é só aquele sentimento romântico, aquela paixão avassaladora. Casamento não se sustenta só pelo que a gente tá sentindo. Todo mundo sabe que casamento tem rotina, tem o dia a dia, que às vezes é pesado, às vezes é leve, né? Às vezes a gente tem problema para resolver, mas a gente escolhe estar ali todos os dias de maneira consciente. Eu escolho amar o meu marido todos os dias, seja na rotina, seja numa viagem legal, seja num dia que eu estou muito apaixonada por algo que ele fez, ou num dia comum. E, gente, eu sou uma pessoa romântica, assim, eu romantizo a vida de todas as maneiras que dá. O meu marido também, ele é mais romântico ainda que eu, no sentido de... Ele sempre foi, assim, de expressar os sentimentos, e ele me ensinou muito a demonstrar o amor, assim, na prática, sabe? Ele me ensinou dando o exemplo. Na prática, o casamento se constrói na rotina do dia a dia, nas escolhas do dia a dia. Isso não tira a leveza e o romantismo. Na verdade, isso até tira uma pressão de que as coisas precisam ser perfeitas o tempo inteiro. Porque às vezes as pessoas têm aquela ideia de que o casamento tem que estar sempre com aquela chama acesa. Claro que a gente deve cuidar, que a gente deve agradar, que a gente deve, né, de vez em quando fazer algo pelo outro para acender essa chama. Concordo, né? Podia ser até mais um tópico aqui. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode ficar esperando só esses momentos para amar. A gente precisa amar na rotina do dia a dia, no cotidiano, que é aí onde a relação se constrói e é onde ela fica mais sólida e firme. Quarta dica, que vou confessar que essa eu ainda tô aprendendo, tá? Na prática, sim, talvez é um dos meus maiores desafios. Nem tudo é pessoal. Nem tudo a pessoa tá te falando pra te ofender, te cutucar. Eu tenho dificuldade com isso, tá? Mas casamento não funciona se a gente tá sempre se ofendendo com tudo que a outra pessoa fala. Que a pessoa tem que ficar pisando em ovos pra falar contigo, porque tudo tu leva pro coração, tudo tu te ofende, tudo ela tá te acusando, tudo ela tá, sabe, te colocando contra a parede. Calma. Quando a gente aprende que não precisa se ofender por tudo, é saber ouvir feedback, né? É saber ouvir feedback. Ai, gente, eu acho difícil, tá? Até complicado eu estar falando isso aqui pra vocês. Mas é que é uma lição que eu aprendi, eu tenho melhorado, mas eu tenho que melhorar mais. Mas a gente tem que saber ouvir feedback do marido, entendeu? Porque aí as conversas ficam mais leves e aí a gente consegue resolver mais as coisas. Porque, poxa, se a pessoa tem abertura pra falar pra mim, porque ela sabe que eu não vou surtar, ela vai falar quando for necessário e a gente vai conversar e entrar num acordo e vai resolver. Agora, se cada vez que a pessoa vier falar, tu fizer um escândalo, então a pessoa para de falar, porque cada vez que fala é um escândalo. Aí a pessoa vai acumulando, quando vê ela estoura, fala tudo de uma vez, a briga é muito maior, fica tudo muito mais dolorido. Então, a gente tem que aprender a ouvir. Mas a gente também tem que aprender a maneira de falar, né? Então, assim, para poder a outra pessoa receber um pouco melhor. Então, é um equilíbrio aí. O último, e para mim o mais importante de todos: um casamento precisa de princípios. Gente, casamento foi feito para ser para a vida toda. Eu entendo que existem situações de traição, abuso, enfim, situações específicas, e eu não tô aqui para julgar as pessoas que se separam e tudo mais, né? Ninguém é obrigado a nada, vamos dizer assim, né? Mas a gente precisa casar encarando aquilo como algo para a vida inteira. Se vai acontecer uma coisa lá no futuro, eu não sei, mas eu casei para a vida inteira.
E para isso, eu preciso de princípios. Princípios são os princípios de Deus. E se a gente tentar conduzir um casamento só pelas nossas vontades, só pelos nossos sentimentos, pode ser que isso não se sustente por muito tempo. Agora, quando a gente tem uma base sólida de princípios vindo de Deus, de paciência, de honestidade, de amor, humildade, de parceria, aí o casamento ganha direção. Estamos nós dois caminhando no mesmo sentido, na mesma direção, com os mesmos princípios. E eu posso ter a paz e a tranquilidade que o meu marido vai estar cumprindo os princípios que eu também estou cumprindo. Nós dois estamos nos esforçando para isso acontecer. Então, colocar Deus à frente de tudo. E, gente, não é assim um acordo que a gente faz uma vez. Volta e meia, sentem, se alinhem, se organizem. Esse início de ano, eu e o Chert sentamos e alinhamos todos os valores da nossa família, que incluía também os nossos valores como casal. Então, por quê? A gente estava ali relembrando tudo que é importante pra gente, tudo que a gente tem que cuidar, né? Então, a gente senta e alinha tantas coisas na vida da gente. Por que não alinhar o nosso casamento volta e meia, né? A gente fica muito esperando do outro, aí eu espero do outro, ele espera de mim, mas a gente também nunca senta para se alinhar, para se organizar. Eu acho que não esperar as coisas ficarem completamente fora de controle para poder realinhar, porque daí vai ficando cada vez mais difícil. Então, tendo Deus como base, né, os dois caminhando na mesma direção, acho que tem muito mais chance desse casamento ser feliz e dessa família ser feliz e ter sucesso. Foram as minhas 5 dicas nesses 5 anos de casada. Espero que vocês tenham gostado. Quem tiver mais dicas aí, me contem se tu já é casada ou não, se tu tem o sonho de casar, quantos anos tu já tá casada. Me contem aí, eu vou amar saber. Um beijo, espero que esse vídeo tenha abençoado a tua vida assim como ele abençoou a minha. Até o próximo.